Alô, amigos e amigas da TV Comunitária do Rio de Janeiro e da TV Comunitária de Brasília, TV Cidade Livre, ambas com mais de 20 anos no ar. Nós agora vamos apresentar uma entrevista muito especial. Muitas revelações que a grande mídia não faz, não tem o menor interesse em divulgar. Aliás, tem muito interesse em esconder. Nós já sabemos de várias irregularidades que envolvem as esferas públicas, mas agora estamos cada vez mais nos acostumando a ver, e é preciso se indignar com isso, irregularidades que abarcam o judiciário no Brasil. O judiciário que patrocinou, participou de alguma forma no golpe que retirou do poder uma presidente eleita legitimamente com 54 milhões de votos. Mas muita coisa que acontece no estado do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui hoje no Rio de Janeiro, num dia triste, um dia após o assassinato, a execução da vereadora Marielle Franco, observando estarrecidos um quadro de desgoverno, um quadro de desordem, um quadro que deixa toda a cidadania alarmada e amedrontada. Mas é preciso explicar isso. Onde é que começam essas irregularidades? Por que elas estão instaladas dentro do aparato do Estado? Por que há problemas que aparentemente são quase fantasmagóricos, como a falência da Previdência do Estado do Rio, e que não são explicados como podem ser? O que levou à falência? Pois bem, o nosso convidado hoje, ele tem experiência, ele tem capacidade para fazer essas revelações, responder a essas perguntas que não são feitas a ele normalmente pela grande mídia, porque há uma linha de associação de interesses entre essa grande mídia e os patrocínios que recebe dessas autoridades governamentais. E isso significa silêncio e censura. Nosso convidado de hoje no programa Contra a Corrente é o ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Ganutinho, a quem agradeço muito por nos receber aqui em sua casa. Muito obrigado. Olha, o agradecimento é meu, porque uma oportunidade como essa, rara, de poder falar do que vem acontecendo de fato no estado do Rio de Janeiro e da perseguição que eu e minha família estamos sofrendo porque denunciamos essas irregularidades e entre os denunciados há pessoas do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Tem sido muito doído para nós, tem sido uma covardia para nós. Essa é uma história que começa em 2012, quando eu estava ocupando o mandato de deputado federal, e foi instalado uma comissão mista, Câmara e Senado, para investigar as relações do contraventor Carlinhos Cachoeira com a Delta Construtora, cujo proprietário era Fernando Cavendish. A suspeita inicial era que houvesse uma lavagem de dinheiro da contravenção através da construtora. E a construtora também se utilizasse do dinheiro não legalizado da contravenção para pagar propinas. E essa comissão parlamentar de inquérito teve que ser encerrada às pressas. Até hoje ela não teve uma conclusão, porque ela envolvia o mundo político. Mas eu, embora impedido de participar... O senhor não pôde participar, né? Pelo meu próprio partido... Porque o senhor sabia de coisas Não, porque eu já vinha desde 2007... Investigando as relações do governo Sérgio Cabral com diversas empresas, entre elas a Delta. A Delta, na época, ela tinha 11 bilhões em contratos com governos, sendo que 1 bilhão e 300 milhões com o governo do estado do Rio de Janeiro, né?
ela tinha uma atuação muito forte no governo federal, tinha uma atuação muito forte no estado de Goiás. Muito forte. Muito forte. Aliás, é o berço do Carlinho Cachoeira. Do Carlinho Cachoeira, exatamente. Né? Então, eu resolvi, por minha conta, fazer uma CPI paralela, aproveitando as investigações que eu já tinha. E então resultou, né, com o arquivamento da CPI oficial, numa notícia crime. Aqui está só a inicial, de mais de 2.000 páginas no ano de 2012, contra praticamente 50 pessoas dessas que já estão presas aqui no Rio de Janeiro, empresários, o ex-governador Sérgio Cabral, 6 secretários de Estado, entre eles o Sérgio Cortes, o secretário-chefe da Casa Civil, Regis Fischner. Todos denunciados pelo senhor. Todos denunciados, descritas as suas condutas ilícitas, todos com provas, com documentos entregues ao doutor Janot. Então, aqui no Rio, como diz aquela bela canção, né, do Ivan Lins, cai o rei de copas, cai o rei de ouro, cai o rei de paus e não fica nada. Não fica nada. Mas não foi assim, até agora, pelo menos. Caiu boa parte do executivo. Caiu o poder fiscalizador. 5 dos 6 conselheiros do Tribunal de Contas foram presos. Caiu o outro poder fiscalizador, a Assembleia Legislativa. Mas o ex-presidente está preso. O ex-presidente. Os dois ex. Dois ex-presidentes. O Paulo Melo e o Pisciani. E o líder do governo, o deputado Albertazzi, também preso. Mas era incompreensível, até para qualquer cidadão comum, que como, tendo feito tudo isso que levou o Estado do Rio de Janeiro a essa situação vergonhosa de ser o Estado com a pior situação fiscal de todo o país, o governador não respondesse a uma ação na Justiça Estadual. Uma ação. Até aquela época. Até aquela época. Até que surgiu essa... Não. E esta só ocorreu porque eu fiz a denúncia ao Ministério Público Federal. E não ao local. Ao local. Porque se fosse pelo local... Não haveria interesse em investigar. Não houve. Essas denúncias foram feitas também ao Ministério Público Estadual. Várias delas. Foram engavetadas. E ficavam paradas. Né? E claro, isso foi possível, além desta máfia que se criou, porque eles tiveram uma cobertura de mídia, especialmente das organizações Globo, como nunca se viu na história do Rio de Janeiro. Eu acho que jamais a Globo se empenhou para que uma farsa desse certo como foi o governo do Sérgio Cabral. Isso era através de verbas publicitárias? Muito, muito. Muito. E outros interesses também. Por exemplo? Por exemplo, o retorno do telecurso 2º grau da Fundação Roberto Marinho a preços estratosféricos para a Secretaria de Educação. Para ser exibido de madrugada quando o trabalhador não pode assistir. Não. Para ser comprado pelo Estado. Pois é, mas... E era exibido... Para exibido na sala de aula. Aqui na sala de aula. Porque o Estado, ele tem cursos que ele tem que ministrar em salas de aula em comunidade. Esse material é produzido pela Fundação Roberto Marinho. Na minha época, eu havia feito uma licitação e a Fundação Roberto Marinho perdeu para o Senai. O Senai ganhou pela metade do preço. E eles retornaram. Né? Os seguros dos carros do Estado. Na época em que eu era governador,
logo que eu assumi, após o governo do Marcelo Alencar, todos os carros do Estado eram segurados por uma única seguradora, Roma, Roberto Marinho Seguros, por preços exorbitantes. Eu, então, Acabou com a farra. fiz uma licitação, ganharam pela metade do preço. Cumpriu a lei, né? Acabou com a farra, não. Cumpriu a lei. Isso. Então, quer dizer, esse ambiente de degradação política, moral, institucional que o Rio de Janeiro vive hoje é culpa da aliança entre o grupo do ex-governador Sérgio Cabral, composto por vários partidos, as organizações Globo que acobertaram essas irregularidades e uma banda podre, um grupo do Judiciário e do Ministério Público do Estado. Ministério Público também. Também. Pelo desinteresse em investigar, em denunciar, em não acolher, nada. Por exemplo, você tem lá, agora, finalmente, depois que tudo estourou, uma denúncia que está há 6 anos para provar o enriquecimento ilícito de Jorge Pisciani. E não se investigava. Não andava. Não andava. Agora, finalmente, estão investigando. E era algo que não precisava investigar, porque ninguém sai de ter um corcel velho para ter centenas, milhares de cabeças de gado, fazendas em Uberlândia, Uberaba, Mato Grosso, várias cidades do estado do Rio de Janeiro, vira dono de uma das maiores mineradoras aqui do estado, a maior, né? A Tamoio, que vendeu todas as pedras para as obras que foram feitas para a Olimpíada e a Copa do Mundo. Você imagina, as empreiteiras tinham que fazer reforma em estádio de futebol, tinham que construir obras de viaduto, de ciclovias, tinham que construir obras de BRT, tinham que construir vilas olímpicas, tudo com as pedras da pedreira Tamoio, cujo proprietário majoritário, Jorge Pisciani. Jorge Pisciani também se tornou um dos maiores pecuaristas do Brasil, dono das famosas vacas premiadas, e para não ser pego, ele passou então a trabalhar com embriões e chegou a vender meio clone de uma vaca por R$1 milhão. Eu até questionei se é possível vender meio clone. E uma vaca é uma vaca. Existe meia vaca. Mas até isso... Como é que funciona isso? Isso é tudo... Isso é tudo legalizado através de corrupção existente no Ministério da Agricultura, né? E nos seus órgãos competentes em cada estado. Agora, governador, explica aqui uma coisa. Não havia vontade nenhuma dos órgãos competentes do Rio de Janeiro, Judiciário, Ministério Público, para fazer as investigações. O senhor nem era membro da CPI. Não. Mas o senhor conseguiu, com os documentos que recolheu lá na própria CPI, partir... Eu já tinha documentos. Já tinha antes. Né? Eu já vinha fazendo essas investigações. Na CPI, eu consegui fazer a ligação, né? Fazer o cruzamento das coisas. Exatamente. Que eu precisava da Delta com o PMDB do Rio. Só que o jogo de interesses era tão grande e como os doleiros eram os mesmos, ou seja, quem movimentava o dinheiro para o PSDB, Adir Assad, um dos maiores doleiros de São Paulo, era o mesmo que movimentava o Cabral. Né? Então, houve um acordo, né? E a CPI foi para o brejo. Então, eu juntei tudo, escrevi uma notícia-crime com alguns advogados e vários colegas meus, jornalistas, que me ajudaram a apurar essas matérias. E tive também, né? Nelson Rodrigues falava assim...
a ajuda dos deuses do futebol. Eu digo que eu tive a bênção de Deus no momento. Porque as minhas matérias não saíam. Eu, às vezes, conseguia, através de um ou outro repórter de São Paulo, emplacar uma matéria na Folha ou no Estadão. Né? Mas eu dizia até a época, como só tinha o Globo no Rio, praticamente, que as melhores notícias do Rio, as que podiam se acreditar, você tinha que ler no jornal de São Paulo. Você não conseguia nada ler no Rio. Eu Agora veio aí o JB. Sim, agora com o JB... Nova esperança se acende. A gente tem a esperança. Pois bem, aí acontece a fatalidade. Cai o helicóptero. Aquele helicóptero. Justamente aquele helicóptero. Cai o helicóptero quando estavam indo para Trancoso, na Bahia, comemorar o aniversário do Fernando Cavendish. O governador, o filho do governador e a sua namorada, que veio a falecer, o empreiteiro com a sua esposa, que veio a falecer, a irmã dela, que veio a falecer, e os seus 2 filhos. Pequenos. E o piloto, que além de piloto também era um intermediador de recursos ilícitos. Bom, cai aquele escândalo, e aí começa a se investigar, será que há relação? Como é que um governador está indo para o aniversário de um empreiteiro em Trancoso, na Bahia? Aí se descobre a primeira irregularidade, que para chegar até lá, para pegar o helicóptero, para ir para tal resort, ele utilizou o avião do Ike Batista. Ike Batista empresta o avião, ele ia até Ilhéus, e de lá pegar o helicóptero para ir. Bom, mas aí, isso vai continuar em segredo, que assim, chegam as minhas famosas fotos das farras que eles faziam juntos há anos, em Paris, em Mônaco, as festas que eles dançavam com guardanapos na cabeça. Eram os deuses do Nelson Rodrigues te ajudando a divulgar, a revelar. Não, aí com aquelas fotos que chocaram, e não só fotos e vídeos. Os vídeos eram mais chocantes ainda. O Cabral, né, numa mesa de um restaurante dos mais caros do mundo, em Mônaco, dizendo: aqui, neste local, nós estamos celebrando o aniversário da minha riqueza. A riqueza, que era o apelido que ele chamava, aliás, com toda razão, a Adriana Selma, que ficou milionária, mas o apelido dela era Minha Riqueza. E foi para lá que ele foi celebrar o casamento dela, né? O aniversário dela, e também aniversário de casamento. E ele acaba mandando o Cavendish casar. E diz assim, essas cenas ficaram muito marcadas: dá um beijo na boca da mulher sua aí. O governador mandando o empreiteiro dar um beijo na boca da esposa dele e marcar a data do casamento. Bom, que ponto chega as parcerias? Aquilo chocou de tal maneira a classe média que blindava o Cabral e o próprio Globo que blindava o Cabral, que aí o Noblar resolve dizer o seguinte: a denúncia é séria demais para não ser apurada. E aí, Minha Notícia é Crime começa a ganhar corpo e vai se apurando. E aí primeiro se prende o Cabral, depois se prende o Cavendish, depois se prende o Carlinhos Cachoeira, e não se parou mais. Cabral já está com 100 anos de condenação. Ele deve ser condenado em todas as fases dessa operação a 400, a 500 anos. Claro que pela legislação brasileira ninguém pode cumprir mais do que 30 anos, mas também começa a vingança. Porque aquelas pessoas que ganharam muito dinheiro, empresários que se locupletaram em prestação de serviços, como o Rei Arthur, que foi o personagem que eu criei, ele tinha 1,3 bilhão de reais em contratos no Estado, está hoje foragido, sua prisão está decretada e ele mora em Miami. E os Estados Unidos não quer extraditá-lo, de tanto dinheiro que ele tem, né? Foi ele que comprou a Olimpíada para o Rio de Janeiro. Eu provo com documentos que ele pagou
ao Comitê Africano os votos necessários para que o Rio fosse escolhida a cidade olímpica, né? Então, uma das acusações a ele, que levou à sua prisão, a decretação da sua prisão, e por isso ele está foragido, além dos superfaturamentos dos contratos, é que ele foi o portador do dinheiro que comprou os votos que foram decisivos para o Rio ser a cidade olímpica, porque ele tinha interesse, como ele tinha muitos negócios, tanto com a prefeitura de Eduardo Paes, como com o governo do estado de Sérgio Cabral, PMDB. Para ele era muito interessante que a Olimpíada fosse aqui, porque os negócios dele iriam explodir como explodiram e ele ganhou muito dinheiro. Todas as obras que foram feitas, né? Então toda essa gente se voltou contra mim. E as investigações foram avançando. Foram prendendo os laranjas, prenderam Paulo Magalhães Pinto, que morava numa cobertura, nomeado no gabinete do governador, que era, na verdade, dono de uma lancha, Manhattan, de 5 milhões de dólares, que aparecia no nome dele, mas era do Sérgio Cabral. Prenderam o Arizinho, né, que era o entregador de dinheiro, né, e responsável por recebimento de parte das propinas. Prenderam o Bezerra. O Bezerra fazia uma intermediação entre setores pagadores de propina e pagava as despesas pessoais de todas as ex-mulheres do Sérgio Cabral, dos filhos, da família e das extravagâncias do Sérgio Cabral. Com recursos de origem pública. Não, de propina. De propinas. Pois é, mas a partir de contratos. Contratos Entre firmados setor com o público Estado ou isenções fiscais. Então, Ou de benefícios. Por exemplo, um dos maiores esquemas era com os empresários de ônibus. O famoso esquema da FETransport, né, que jogou bilhões para o governador, o secretário de Transportes, Júlio Lopes, que está denunciado, só não foi preso ainda, porque é deputado federal, tem foro privilegiado, está respondendo no Supremo Tribunal Federal. Responde ao inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal. E a Assembleia Legislativa e a Prefeitura do Rio, o Eduardo Paes, e a Câmara de Vereadores da cidade do Rio, envolvida até aqui. Tudo isto foi detalhadamente explicado aqui. Além de outras operações que geraram muito prejuízo. Bom, mas também haviam situações que ninguém entendia. por exemplo. Como isso tudo acontecia no Rio de Janeiro e o Sérgio Cabral não respondia a uma ação? Era óbvio que havia uma cegueira deliberada, este é o nome jurídico, uma cegueira deliberada de fingir que não estava vendo. A hora que eu vou por cima com a Procuradoria-Geral da República, que aciona o Ministério Público Federal, que aciona a Polícia Federal, sai da órbita dele. Não é mais Ministério Público Estadual, não é mais Justiça Estadual, não é mais Polícia Estadual. Ele perde o controle e aí, ao deixar o governo, perde o foro. Ele sai em abril e é preso em novembro. Ou seja, a investigação já estava toda pronta, porque as provas já estavam dentro da denúncia que eu fiz. Né? Mas você sabe que, em determinado momento, eu, por dever profissional, como jornalista, e como cidadão, e como político, não podia me omitir de denunciar esses setores que fizeram vista grossa também. Então, há dentre essas denúncias, uma que está em apuração e a outra que deve eclodir nos próximos dias. Você está recebendo aqui um furo, né? Uma é sobre a construção da lâmina do tribunal. Sabe que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro construiu um prédio, né, que custou 144 milhões de reais. A licitação. Mas o empreiteiro recebeu 174, 30 milhões a mais. E à época, em 2012, eu não coloquei o nome
do Todo-Poderoso da Justiça do Rio, desembargador Sveiter, porque eu tinha apenas a informação dada por um diretor da Delta, Centro-Oeste, que eles haviam pago propina. Mas eu não tinha prova. Então eu fiz um ofício ao Conselho Nacional de Justiça, que determinou uma inspeção, e a inspeção constatou coisas terríveis. A menos terrível delas todas é que a obra foi direcionada para uma única empresa ganhar, a Delta. E ele diz, em depoimento prestado à Justiça, que o senhor disputou a licitação com quem? Com ninguém. Só eu participei. Ou seja, ele confirma... É uma confissão. Ele confirma que a obra foi preparada para tal. Para ele. Então, este caso está lá no Conselho Nacional de Justiça, ficou um tempo engavetado. Né? Mas andou. Não. Aí eu tive que fazer uma nova representação, pedir para desengavetar, e ele agora está sendo ouvido sobre essas questões. Né? E a outra é que, aqui no Rio de Janeiro, se aproveitando de uma lei federal criada pelo senador José Serra, que diz que você pode usar até 70% dos depósitos judiciais para quitação de precatórios. O Sérgio Cabral faz uma lei estadual regulamentando a aplicação dessa lei federal e comete, talvez, um dos maiores crimes financeiros que levou o Rio a esse estado de falência. O que ele faz? Ele cria um mercado secundário, onde as pessoas podiam comprar e vender precatório, como se fossem ações. Então, só para as pessoas que estão em casa poderem ter noção, ele diz na lei que a pessoa poderia, além de usar para receber precatório, aqueles depósitos judiciais, poderia usar também o precatório para pagar dívida com o Estado, ou então pagar imposto. Uma empresa que todo mês paga muito dinheiro de imposto, ela podia comprar um precatório. Sim. E na hora de quitar o imposto, ela quitava com precatório. Sim. Isso, no artigo 40 deste decreto regulamentador da lei, ele dá poder a uma única pessoa para fazer isso, ao chefe da Casa Civil, Regis Fischner, que aliás foi preso, né, e conseguiu um habeas corpus uma semana depois, não levou mais do que uma semana, porque ele sabe os caminhos e os detalhes desta operação que envolve os maiores escritórios de advocacia do Rio de Janeiro. E para se autorizar um saque de um depósito judicial, só quem pode fazer isso é alguém membro do Poder Judiciário. Né? Então, como é que funcionava? Vamos supor que você ganhou lá uma causa contra o Estado e você tem um precatório cujo vencimento é daqui a 20 anos. Sim. E esse precatório custa 20 milhões. Sim. Mas aí alguém de um escritório de advocacia te procura e diz: escuta, tu não quer me vender seu precatório? Você não, para que você quer comprar meu papel que vai vencer daqui a 20 anos? Aí você pensa, bom, daqui a 20 anos também não sei nem se eu vou estar vivo. Né? Quanto você quer me dar? Aí eu quero dizer assim, olha, eu te dou 5 milhões na mão. Na mão? É. Hoje, no dia de hoje, eu te dou 5 milhões pelo seu papel, que daqui a 20 milhões, daqui a 20 anos vai valer 20 milhões. Você pensa bem. E a maioria esmagadora aceitou. Você fica pensando, para que um escritório de advocacia vai comprar um papel meu? O escritório de advocacia, conhecedor da lei, que havia sido aprovada, liga para o departamento jurídico de uma empresa e diz: escuta, vocês pagam muito imposto ao Estado, não pagam? Pagam. Por exemplo, só a operação da Adriana Anselmo, com a Telemar, custou 74 milhões. Aquele precatório que ela bateu, a Telemar,
74 milhões, custou para ela 10 milhões. Puxa. Ela abateu uma dívida de 74 milhões por um precatório de 10 milhões que ela comprou. Certo. Então, eu compro o seu precatório, vendo para uma empresa. Se eu comprei o seu precatório por 5, o escritório vende para a empresa por 10, e a empresa, na hora de abater, ela abate, conforme diz a lei, pelo valor de face. O valor de face, 20. Essa diferença era rateada entre os escritórios, o governador, o chefe da Casa Civil e quem autorizava. Caramba. E só quem poderia autorizar são membros do Poder Judiciário. E essa lei é única aqui no estado do Rio de Janeiro? Essas operações? Olha, outros estados fizeram leis, Já fizeram. mas não nessas condições. Esta lei, nessas condições, muitos estados aproveitaram a lei, porque tem um dado mais grave. Eu nem te contei o dado mais grave. Qual que é? É que, na lei aprovada pelo Senado Federal, diz o seguinte: o que são depósitos judiciais? 2 pessoas estão em controvérsia. Enquanto não se decide quem é o dono do dinheiro, deposita em juízo. Então, a justiça, ela é o quê? Fiel depositário. O dinheiro não é dela. O dinheiro vai ser ou de Pedro ou de Antônio. Assim que for decidido. Só que o Estado, fazendo aquelas travessuras, obras superfaturadas, Maracanã custando 1,4 bilhão, né? Farras e mais farras com dinheiro, sacou o dinheiro todo dos depósitos judiciais. E a lei diz que você tem que deixar no mínimo 30%, para quê? Se alguém ganhar teu dinheiro para pagar. Hoje no Rio de Janeiro, a justiça não pode julgar causa nenhuma que esteja com o dinheiro depositado, porque se alguém ganhar, o dinheiro não existe. Não existe o dinheiro? Não. Que gravidade. Isso está nessa lei também. Isso não está na lei, porque isso é ilegal. Isso não pode nem botar na lei. Sim, mas como é que funciona? Bom, esse é o crime. Esse é o crime. Esse é o crime. E essa denúncia consta. A lei já é grave. A lei já é gravíssima. Agora, fazer o que eles fizeram sem lei, e lei nenhuma autorizaria você dar um dinheiro que não é seu, sem garantia nenhuma. Mas está sendo praticado. Foi praticado até o dinheiro acabar. Acabou. Acabou. Não tem. Só não está sendo praticado. Agora tem um detalhe. O Estado teria que devolver esse dinheiro ao fundo. Só que o dinheiro também o Estado não tem para devolver. Cara, que caos. É o caos. É uma loucura isso. Governador, vamos fazer uma pequena pausa aqui para o senhor continuar. Eu sei que tem muita coisa. Eu só queria deixar, né, pois não. que as pessoas podem estar perguntando: garotinho, isto tudo está denunciado desde 2012. Desde 2012, a Procuradoria-Geral da República. As primeiras denúncias eu fiz em 2007, eu dou o nome, a jornalista Renata Lopretti. Ela trabalhava na Folha de São Paulo. Sim. Eu chamei ela no meu escritório e disse tudo que estava sendo montado dentro do governo Sérgio Cabral. Ela tentou apurar, tentou investigar, encontrou 1000 barreiras, não conseguiu, a matéria não seguiu, logo depois ela apareceu trabalhando na Globo News. Na Globo. Bom, governador Antônio Garotinho, nós estamos aqui no programa Contra a Corrente, uma parceria das TVs comunitárias de Brasília e do Rio de Janeiro, Canal 6 aqui no Rio de Janeiro, Canal 12 lá em Brasília, o programa é Contra a Corrente. Nós vamos fazer uma pequenina pausa, mas depois o governador vai continuar, porque tem muito assunto ainda para ser revelado. Isso que você não vê em nenhuma televisão comercial do Brasil, só nos canais comunitários. Até já.
neste exato segundo. Quantas de nós estão lutando, falando, marchando, postando, lacrando, mostrando ao mundo que a política tem que mudar? É sobre direitos, fim da violência, fim do machismo, fim da desigualdade. Agora, neste exato segundo, nós temos a força, a coragem e o apoio que precisamos para transformar o mundo como mulheres. O tempo é agora. ONU Mulheres. Alô, amigos, aqui é o programa Contra a Corrente. Estamos aqui na casa do governador Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, e estamos recebendo aqui uma torrente de informações que esclarecem, explicam a razão do porquê o Estado do Rio de Janeiro encontra-se nessa situação calamitosa do ponto de vista fiscal, de segurança pública, da Previdência, uma série de crises e desordens que têm nome e endereço, como ele vem revelando. Mas ainda existem muitas outras revelações a serem feitas, e eu gostaria de iniciar essa segunda parte, governador, porque as pessoas viram aquele estardalhaço que foi feito quando da sua prisão, uma situação muito dramática, muito dura, né? E o senhor denunciava a perseguição que estava sofrendo, mas aqui o senhor poderia nos explicar o contexto, como é que aquilo aconteceu e qual é, a pessoa foi, parece que condenado em primeira instância, não é isso? Não está inelegível, não. Portanto, nós estamos em ano eleitoral. Qual é a sua situação hoje? O que aconteceu? Antes da gente seguir, né, com esse roteiro daqui da destruição do Rio, é importante frisar que esses setores se mobilizaram contra mim. Os setores econômicos, mas também os setores judiciais, né? Então, para tentar blindar o desembargador Sveiter, ele se junta a 2 juízes da minha cidade, Campos dos Goitacazes, um promotor e um delegado federal. Esse grupo já havia tido embates conosco. O promotor eu já havia denunciado ao Ministério Público Estadual como corrupto. Eu já havia denunciado o promotor por enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. Promotor Leandro Manhães, dando nome para não ficar nenhuma dúvida. Ele não podia nem sequer mover uma ação contra mim, porque o Código de Processo Penal diz que quando você tem, né, algo contra alguém e você é uma autoridade, você não pode usar do seu cargo para se vingar. Então, ele não podia nem me denunciar. Mas aí ele me denuncia quem? A um juiz que havia participado com ele de uma operação em Campos para tomar a Santa Casa de Misericórdia e tomar dinheiro da prefeitura, a prefeita Rosinha, para a Santa Casa de Misericórdia, dinheiro que era do Fundeb, ligado à educação, dinheiro que era de outros órgãos, alegando existir uma dívida que não existia, tanto que a Rosinha ganhou a devolução do dinheiro que eles tomaram da prefeitura de volta para os cofres da prefeitura. Chantageando a prefeita, eles começaram a negar atendimento aos pacientes do SUS, os mais pobres. Que isso? Então a prefeita decretou a requisição dos equipamentos do hospital e entrou para dentro do hospital. Entrou, ela invadiu no sentido... invadir no sentido de entrar dentro do hospital com a equipe dela, botou os leitos para funcionar e botou o povo para atender. Ocorre que o promotor pede a intervenção. O tal juiz decreta a intervenção. E nomeia quem interventou? O pai do delegado. O pai do delegado. O
delegado chama-se Paulo Cassiano Júnior. O interventor é Paulo Cassiano, o pai dele. Então forma-se o grupo que mais à frente se junta com Sveiter, como eles já tinham aquela animosidade conosco, eles se juntam para proteger Sveiter da denúncia que eu fiz contra ele na Lava Jato. A animosidade contra esse grupo era anterior aos fatos que ocorreram. Aí, eu sou chantageado, fazem ameaças de que ela ia ser caçada, fazem ameaças de que podiam me prender. O desembargador Sveiter me envia um emissário, que é o marido de uma desembargadora, avisando que eles iam tumultuar a eleição em Campos, que os juízes ligados a ele iriam fazer tudo para derrotar o nosso candidato. A Rosinha já tinha sido eleita e reeleita. Então ela tinha um candidato, né? Eles tentaram caçar o candidato, prenderam secretários dela, porque eu não aceitei retirar, né? E logo assim que passou a eleição, no dia 4 de novembro, eu protocolei a nova versão da denúncia que eu havia feito em 2012. 4 de novembro de 2016. Agora incluindo Luiz Sveiter. Protocolo dia 4, dia 16 eu sou preso. Puxa vida. E nessa denúncia contra o desembargador Sveiter, qual é o cargo-chefe da sua acusação? Exatamente a lâmina. A lâmina do tribunal. Porque ali eu tenho todo o descritivo dos técnicos do Tribunal de Contas. A obra foi aprovada pelos conselheiros, mas os técnicos, eles comprovaram que a quantidade de material não era aquela, o tipo de material não era aquele, que a obra estava direcionada, e um relatório de mais de 2.000 páginas do próprio Conselho Nacional de Justiça, que afirma que havia na obra do tribunal erro de projeto, direcionamento, superfaturamento, pagamento por obras que não foram feitas, fraude fiscal, ele fraudou o pagamento de PIS. PIS? Fraudou o pagamento de INSS. Enfim, a obra era um escândalo. Ainda houve um aditivo do preço. Sim. E como era uma obra de preço fechado, 144 milhões, que só ele aceitou fazer por esse preço, não poderia ter aditivo. E teve um aditivo de 30 milhões de reais. Ou seja, de 144 ele recebeu 174 milhões. E a sua prisão foi ato contínuo a essa denúncia? A primeira, já me prenderam 3 vezes. 3? 3 vezes. Prendeu, alegando o quê? Alegando que na campanha para eleger o sucessor de Rosinha, eu teria sido o autor intelectual, porque eu não era candidato, né? De uma distribuição em massa de um cheque cidadão, que é um cartão como Bolsa Família, de R$200 e que teriam sido beneficiadas 15.000 pessoas. Acontece que o nosso candidato perdeu a eleição. Não foi eleito. Sim. Né? Não há uma pessoa beneficiada que diga que recebeu de mim. Nenhuma. O juiz, ele praticou todo tipo de irregularidade, cerceamento de defesa, negou que algumas testemunhas fossem depor o que não é proibido, e a mais absurda de todas, não quis dar perícia técnica dos documentos que foram extraídos na busca e apreensão dentro da secretaria, negou perícia. E não quis gravar o meu depoimento, porque os depoimentos, pela lei, eles são obrigatoriamente gravados. Não gravou. Para que não fosse provado nada contra ele, para que as suas declarações não fossem questionadas. Ele temia que, em meio às declarações sobre o processo, eu pudesse falar alguma coisa que comprometesse o Sveiter.
Chega a esse ponto a proteção, a blindagem. Mas não teve jeito. Por quê? Porque nas alegações finais eu incluí a transcrição da gravação da minha conversa com o intermediário do desembargador Sveiter, falando absurdos, contando histórias, ameaçando. Né? Como é que o senhor prevê que isso vai encaminhar? O que o senhor espera da denúncia feita? Veja bem, do ponto de vista do Estado do Rio de Janeiro, eu diria que o Poder Executivo, 60% das pessoas que tinham que ser presas já foram. 60%. Você tem noção? Ainda falta muita gente. Do Poder Legislativo, eu acho que falta a grande maioria. Só prenderam os cabeças. São mais de 20 deputados ainda. O Tribunal de Contas foi desmontado. Só sobrou a presidente. Então, os próximos passos que eu prevejo são em direção ao setor do judiciário, e isso é preciso que fique claro. Eu não faço uma acusação genérica à justiça. Eu não estou atacando a justiça e nem o Ministério Público. Nessas instituições existem pessoas honradas, pessoas sérias, mas como em todas as instituições existe uma banda podre. Claro. Eu estou me voltando contra este setor, que blindou o Cabral e participou. Então, eu acredito que eles vão avançar para esses setores agora. E também para a Prefeitura do Rio. O senhor mencionou lá atrás que tudo aquilo que foi operado a nível de Estado também ocorreu, inclusive os favoritismos de concorrências, de licitações na esfera da Prefeitura. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, as organizações sociais, as duas que mais ganharam dinheiro no Estado, IABAS e Viva Rio. As duas que ganharam mais dinheiro na Prefeitura do Rio, IABAS e Viva Rio. Similar. Organizações sociais. Algo como 1 bilhão no Estado e 1 bilhão na Prefeitura. Viva Rio é muito ligada à Rede Globo. A Globo. Bom, aí você pega obra. Maior realizadora de obras no governo do Estado, na gestão Cabral. Delta. Na Prefeitura, Delta. Maior prestador de serviços do Estado, Rei Arthur, do Grupo Facility. Da Prefeitura, Rei Arthur. Maior fornecedor de alimentos no Estado para presídios. Na Prefeitura para merenda escolar, Grupo Mazan Milano. Família De Luca. Estão presos, inclusive. Então, quem foi que indicou o secretário de Saúde do Eduardo Paes? O Sérgio Cortes. O Rães, que era o secretário de Saúde do Eduardo Paes, ele foi diretor no INTO, Instituto Nacional de Traumatortopedia, na época do Temporão, junto com o Sérgio Cortes. Eles trabalharam juntos. Depois que eles tomaram a prefeitura, ele indica, então, o Rães para fazer na prefeitura o mesmo esquema do Estado. Essas revelações... A mesma empresa que coordenou a parte publicitária, a Prole, atuou tanto na prefeitura quanto no governo do Estado. A delação do Renato Pereira mostra isso claramente. Como foi fraudada a licitação na prefeitura para ele ganhar e no Estado também. Essas são revelações tão graves, governador, que eu fico aqui, e os telespectadores também devem estar se perguntando, talvez agora a pergunta mais de natureza sociológica e política, como que uma cidade que virou sede da Olimpíada e o Brasil que virou sede da Copa, logo após ter realizado esses importantíssimos certames, se revela, se descobre, né,
e se espraia esse terrível quadro de irregularidades completamente concatenadas entre si, envolvendo os poderes do Estado. Ou seja, o Rio de Janeiro, de cidade maravilhosa, que continua sendo, evidentemente, mas com uma revelação... Quando eu fui chamado pela Força Tarefa para prestar alguns esclarecimentos através de uma carta de ordem vinda de Brasília... Força Tarefa da Lava Jato? Da Lava Jato, aqui no Rio. Sim. Né? Então, o doutor Janot pediu que eles me ouvissem aqui sobre os documentos, né? Todas as provas que eu havia colocado. Eu dei um número que os procuradores disseram, não é possível. Qual que é o número? Ele perguntou assim, quanto você acha que esse grupo roubou, desviou dos cofres públicos? Nós estávamos naquela época no segundo ano do governo Pezão. Eu disse, olha, nos 8 anos de Cabral e nos 2 de Pezão, 10 anos, foram 10 bilhões de reais. 1 bilhão por ano. Ele disse, não é possível. Como é que o senhor faz essa conta? Agora, recentemente, um dos coordenadores, o procurador Elwage, ele disse, a corrupção foi praticada de maneira sistêmica e organizada em todos os setores, ele não excluiu nenhum, todos os setores do governo Sérgio Cabral, continuando em vários setores por dentro do governo Pezão, e eu vou te dizer aqui, vai ser preso. Por que o senhor afirma isso? Porque não há como. As provas são irrefutáveis. São as mesmas que não se lançam contra o Cabral? São as mesmas? É a mesma operação? Tem coisas iguais e tem coisas novas, né? Claro que a proporção é menor, porque como o Estado faliu, ficou sem dinheiro, né? Não teve dinheiro sequer para pagar os funcionários. Então, o valor da propina caiu, mas ela continuou sendo paga. Tanto que agora, há poucos dias, se descobriu que se roubava até no pãozinho dos presos. É verdade. Né? Se rouba no pãozinho, por que não rouba na quentinha? Que é dada aos presos. Então, quando eu falei aquele número de 10 bilhões, eles achavam que era impossível. Pois hoje eles acham que o número é maior que isso. Só um número que eles deram, que o Rio deixou de arrecadar em isenções fiscais 183 bilhões de reais. Em 10 anos. Dá muito mais do que eu falei. Mas aí não é... O senhor foi modesto. Não, mas aí é o que eles dizem. Deixou de arrecadar. Bom, essas isenções fiscais, elas não são todas ruins. O que é ruim é quando você dá isenção fiscal para terma. Você sabia? Não. A terma solar e a terma aeroporto não pagam imposto, ganham incentivo fiscal. Agora, eu pergunto, um governo do Estado, você que está me assistindo, você acredita que deu incentivo fiscal para o cabeleireiro da Adriana Anselmo? Werner é cabeleireiro? Você acredita que deu incentivo fiscal para Amsterdã Sauer e para H. Stern? Quando a gente vê aquelas joias todas, aí é que vai se entender, como é que era aquela história toda? É que aquelas joias não eram compradas, não. Aquilo era propina para compensar o incentivo. Ela deixava de pagar o imposto e parte do que ela pagaria de imposto, ela dava em joia. Claro. Quando você dá um incentivo fiscal, como eu dei, por exemplo, para reabrir um estaleiro, para gerar emprego, ou como a Rosinha deu para fomentar o setor de moda na região serrana, ou o setor de flores, floricultura, naquela área do Florescer, que foi um programa lindo, isso é válido. Ou um incentivo fiscal, como a gente deu para
Peugeot, Citroën, que gerou milhares de empregos. Esse incentivo fiscal foi um escândalo. Foi barbaridade. Então, se você juntar, eu atribuo a 4 grandes fatores, existiram outros, né? Mas 4 grandes fatores levaram o Estado do Rio a essa situação que vive hoje, de insolvência financeira. O primeiro deles, os incentivos desmedidos, porque isso tirou dinheiro que poderia ter entrado para os cofres do Estado. Segundo, a operação dos precatórios, porque as pessoas pagaram a pagar imposto com papel podre. Ao invés de pagar o dinheiro, compravam um papel por 5 e com 5 você pagava 20. Autorizado por uma lei. Autorizado por uma lei. Então, esses 2 pontos. O terceiro ponto, gravíssimo, a operação que destruiu a Previdência Pública do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, que nós havíamos feito uma antecipação de royalties, capitalizado esses títulos e colocados, corrigidos pela taxa Selic até 2029. Eles só podiam ser sacados mês a mês para pagar a folha de aposentados e pensionistas. O Cabral, na ânsia de gastar dinheiro com a corrupção, pegou esses títulos, fez uma operação em Delaware, que é um paraíso fiscal americano, e vendeu esses títulos com 70% de desconto. E vendeu todos os títulos. O Rio Previdência não tem nada. Aí juntou a queda do barril de petróleo. O título estava lastreado, a garantia dele, no preço do barril. O barril caiu de 115 para 25. E ele ainda deu 70% de desconto. As pessoas que compraram esses títulos estão trilhardários, agora que o preço do barril de petróleo voltou a $60. Você comprou a 25, 27, com 70% de desconto. E hoje você tem ele cheio, 100%, a $60. E esse dinheiro foi torrado na farra da Olimpíada e da Copa do Mundo. Na farra publicitária. 2 bilhões só no segundo governo Cabral em eventos e publicidade, sendo que 70% disso para as organizações Globo. 70%. 70%. Levantamento, tudo minuciosamente. Quando eu falo organizações Globo, é porque a Infoglobo envolve a TV Globo, Rádio Globo, Portal de Notícias G1. É um conglomerado. Né? Então, esses 3 pontos aqui, somados à corrupção, ou seja, a operação fraudulenta da Previdência, os incentivos fiscais, que esses incentivos fiscais também tiveram outro fator, eles desorganizaram as cadeias produtivas. Porque os setores produtivos foram desorganizados. Porque você dá incentivo fiscal para uma empresa que vai concorrer com a outra, que está pagando imposto, ele vai embora do Rio. Claro. A quantidade de gente que foi embora, gente séria, que largou. Hoje não tem um estaleiro funcionando no Estado. Está tudo fechado. Só os estaleiros geravam 100 mil empregos. Então, esses fatores levaram o Rio a essa situação de desordem na segurança, acabaram com os projetos estruturantes como delegacia legal, a escola de treinamento da polícia, a academia. Trocou-se isso tudo pelo marketing da UPP, ao ponto da Globo News transmitir uma invasão do Exército com tanques no Complexo do Alemão e aquela imagem dos bandidos fugindo em retirada como se fossem tropas inimigas. Sim. Tudo para transmitir para a população como se o governo e o Beltrame estavam fazendo hasteamento da bandeira nacional e da bandeira do Estado do Rio de Janeiro com um hino transmitido pela televisão. Nunca se viu isso na história. Como se fosse uma guerra, uma vitória numa guerra. Não. E era uma mentira. Por quê? Porque o que poderia provocar uma verdadeira transformação nessas comunidades, que era o investimento em saúde, educação, projetos sociais. Presença do poder público, efetiva. Tudo isso acabou.
O resultado está aí hoje. Até os restaurantes populares, eles fecharam. Até o programa Jovens pela Paz, nós tínhamos 10 mil jovens de comunidade, inclusive essa menina fez o pré-vestibular social com a gente, que a vereadora, né? A Marielle Franco? Ela fez? Ela fez. Nós tínhamos pré-vestibular social, reservista da paz, Jovem pela Paz. Eram 70 programas dentro das comunidades com a faixa etária, que é autora e vítima de crime. Quem mais mata e quem mais morre tem 16, 24 anos, mora em comunidade e é negro. Quem mais mata e quem mais morre. Os dois lados. Porque são jovens, sem perspectiva nenhuma. Então, o que a gente fez? Programa de música, aula de violão, aula de dança, programa de... todo tipo de ação. Essas ações eram remuneradas. As pessoas, uma espécie de bolsa. Recebeu uma bolsa. Sim. Ela recebeu, Marielle Franco recebeu. Ela estudou no pré-vestibular social. Pré-vestibular social. Para poder depois fazer o concurso para a PUC e passar e fazer a faculdade. Ela fez sociologia lá na PUC. Em 98, 99, ela cursou, foi o primeiro ano do pré-vestibular social que nós implantamos. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, governador. No próximo bloco eu gostaria de ouvir a sua análise sobre a intervenção no Rio de Janeiro e a execução da Marielle Franco, que é um fator de consternação global. Programa Contra a Corrente, TV comunitária do Rio de Janeiro e TV comunitária de Brasília. A gente volta já já. Agora, neste exato segundo, quantas de nós estão lutando, falando, marchando, postando, lacrando, mostrando ao mundo que a política tem que mudar? É sobre direitos, fim da violência, fim do machismo, fim da desigualdade. Agora, neste exato segundo, nós temos a força, a coragem e o apoio que precisamos para transformar o mundo como mulheres. O tempo é agora. ONU Mulheres. TV comunitária do Rio de Janeiro, TV comunitária de Brasília, Canal 6, Canal 12, respectivamente, no programa Contra a Corrente, conversando com o governador, ex-governador Antony Garotinho, sobre o que levou o Rio de Janeiro a se tornar o que é hoje, estarrecendo a todos. Falência na Previdência, falência fiscal, desordem na segurança pública, uma situação que realmente inverte todos os bons projetos que já foram feitos, social e economicamente falando, aqui nesse estado, tiveram bons resultados, mas que foram praticamente destruídos por essa operação que foi destruindo o estado, que passou a ser comandado por uma espécie de operação irregular permanente e sistemática. Governador, hoje nós estamos numa intervenção aqui. E só que a intervenção que hoje faz exatamente um mês, há 2 dias, o assassinato da Marielle Franco chocou, e o senhor nos dizia antes que ela tinha sido aluna de um dos projetos que o senhor tinha promovido quando governo do Estado. Quer dizer, a simbologia de alguém que vem de um projeto social e hoje está no cemitério. Ou seja, qualquer um de nós poderia estar, porque a segurança pessoal nesse estado. Como é que o senhor está enxergando a intervenção? Olha, na verdade a intervenção, ela foi um jogo de marketing, né? Já sabedor que o Pezão será afastado e preso, o presidente queria fazer a intervenção no Estado.
Na verdade, ele queria tomar o Estado. Essa era a ideia do Moreira Franco. Né? E então o Pezão resistiu, dizendo que ele não sairia. E aí você vê a situação do Pezão. O líder político do grupo, preso, Cabral. O líder da articulação política dele, presidente da Assembleia, Pisciani, preso. O líder do governo, Edson Bertassi, preso. Ele, com a segurança em frangalhos, aceitou mais uma intervenção. O quê? O acordo de recuperação fiscal, que pouca gente fala, porque não conhece, assinado entre o Temer e o Pezão, é uma intervenção que já tirou o poder dele. Ele é uma rainha da Inglaterra. Por quê? O que diz o acordo de recuperação fiscal? A execução fiscal do Estado será comandada por um membro indicado pelo ministro da Fazenda, outro pelo Tesouro Nacional e um pelo governador do Estado. É um triunvirato onde ele só tem uma pessoa dele. Por isso que o secretário de Fazenda pediu demissão. Não tem mais nada para fazer aqui. Foi embora. Então ele já não mandava na Fazenda. Com a intervenção do Corpo de Bombeiros, na Polícia Civil, na Polícia Militar e no sistema penitenciário, ele virou uma figura decorativa. Decorativa. E a coisa foi tão improvisada que o general estava de férias. Ele não sabia de nada. Tanto que, ao completar um mês, eles não terminaram ainda o planejamento do que vai ser feito. Não tinha plano nenhum. Toda hora que é cobrado, eles dizem, não, nós estamos terminando o planejamento. Olha, se você vai fazer uma intervenção, você faz primeiro o planejamento e depois você decreta a intervenção. Ninguém está torcendo, porque aqui é assim, né? Quando você faz qualquer crítica, aí a mídia oficial não está torcendo para dar errado, como se a gente quisesse que as pessoas morressem, né? Tentando jogar a população que está ávida por ter um pouco de paz e segurança contra as pessoas que fazem uma análise lúcida, racional. O Rio de Janeiro, ele sofre hoje as consequências do sucessivo erro da segurança pública, que abandonou as políticas de prevenção, as políticas de modernização do aparelho policial e da qualificação profissional. Na necessidade de botar gente para dentro das comunidades, sem preparo, um curso que durava 2 anos passou 6 meses. Imagina você, um garoto, ele é treinado 6 meses, depois é colocado dentro do complexo do Alemão. Para quê? Vai morrer. Dando a maré, vai morrer. Não tem a menor experiência, mal sabe atirar. Ou seja, aquilo que a gente fez, e que chama-se tecnicamente de polícia de proximidade, mas que é um curso que dura 2 anos, né, para você fazer como nós fizemos aqui no Pereirão, fizemos ali na Tavares Bastos, no Morro do Cavalão, em Niterói, onde a polícia se aproxima da comunidade e atua em conjunto com a comunidade. Não pode ser qualquer tipo de policial. É outra concepção, né? É outra concepção, e a pessoa tem que ser treinada para isso. Acho que é a segurança comunitária. Abandonou-se também a polícia não tem armamento, a polícia não tem colete, se montou um contrato, que é um outro escândalo de corrupção, de aluguel de viatura de polícia. 3 meses de aluguel você compra um carro. A cada 3 meses do aluguel, você compra um carro novo. Uma empresa chamada Júlio Simões ganhou rios de dinheiro. Rios. O secretário Zé Mariano Beltrame responde na justiça ao processo que eu movi por improbidade administrativa, mas vai ser preso.
E aquilo é um absurdo total. Você com 3 meses de aluguel, compraria um carro novo. Abandonou-se a investigação, as delegacias legais que haviam sido construídas na nossa época e que foi o maior banco de dados sobre crimes da América do Sul, porque elas eram todas interligadas. Então, tudo que acontecia em uma delegacia do Estado, todas sabiam. E tudo armazenado num computador central. Isso foi tudo abandonado, se perdeu tudo. Voltou-se a estaca zero. Quando eu assumi, ainda havia carceragem no Rio. A delegacia do Leblon, por exemplo, tinha 400 presos. Nós acabamos com o negócio de gente presa em delegacia e fizemos as casas de custódia. O Rio voltou de novo a uma política atrasada de segurança. Então não se investiram mais nos programas de prevenção, na modernização, não, ou seja, fez-se muito marketing e nenhuma política de segurança. O resultado é esse que está aí. O senhor, como é que o senhor via a trajetória da Mariela? O senhor já tinha falado que ela tinha sido aluna? Eu não tinha... Pessoalmente não chegou? Não tinha. Eu fui até saber agora que ela cursou esse cursinho de pré-vestibular social, quando deu a reportagem falando um pouco da vida dela, eu nem sabia, né? Acompanhei, assim, a eleição dela no Rio, né? Minha filha, que foi vereadora também no Rio, a conhecia. Eu, até hoje, fui o deputado federal mais votado da história da Maré, né? Quando fui candidato a deputado federal, tive só dentro do Complexo da Maré, 14 mil votos. Só ali dentro, né? Dos 700 mil votos que eu tive do Estado, só ali dentro, né? Eu tive uma votação enorme, embora muitos candidatos atuassem ali dentro, mas os programas sociais que nós fazíamos levavam uma empatia da população com a gente, escolinha de futebol, escolinha de vôlei, né? De violão, de teatro, né? Aliás, como é que o senhor se sente? Assim, o senhor fez aquele programa do Maracanã, R$1, e depois veio a reforma do Maracanã, que virou esse rolo. Qual é a sensação que a sensação é que o Maracanã não existe mais. Porque Maracanã era Geraldinos e Arquibaldos. Não tem mais a Geral, não tem o Geraldinos. E não tem mais também não tem mais arquibancada também, porque hoje é só cadeira. Né? E com o preço que tem, o povo não pode ir. Não pode. Embranqueceram o Maracanã. Acabaram. Transformaram o Maracanã numa arena de elite, numa cidade de pobre. Hoje, as pessoas são obrigadas a assistir o jogo pela televisão. Enquanto o Estado quebrou com a Copa do Mundo, só de patrocínio, a Globo ganhou 2,8 bilhões de reais de patrocínio com a Copa do Mundo. E o Estado quebrou. Detalhe, eu sou autor de uma série de investigações contra a CBF, tentei fazer uma CPI, consegui o número de assinaturas, desceu de jatinho em Brasília, seu Ricardo Teixeira, tirou as assinaturas que eu tinha conseguido, a CPI foi inviabilizada, eu juntei a documentação, mandei para a sede da FIFA, na Suíça. De lá eles compartilharam com a França e com os Estados Unidos. Resultado, Marinho está preso, Marco Polo Del Nero punido, mas vai ser preso, Ricardo Teixeira com pedido de extradição e vai ser preso o homem que, em nome da Globo, pagou propina pelos direitos de transmissão, o senhor Marcelo Campos Pinto. Isso é uma iniciativa tua também? Minha. O senhor Marcelo Campos Pinto, na delação do Busarco, o delator que representa a empresa TIT,
T de Trafic, que é do J. Ávila, J. Ávila. e o outro T da empresa dele. Né? TIT, essa empresa TIT ganhou da FIFA o direito de negociar os direitos de transmissão da Libertadores da América, da Copa Sul-Americana e da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2022, a Globo já pagou 30 milhões de dólares de propina. Já pagou. Quando ela tomou a decisão, no final do ano passado, de afastar o Marcelo Campos Pinto dos seus quadros, é porque ela não tinha mais jeito. Numa dessas minhas prisões, provocadas aí por esse esquema do Sveiter, eles levaram pendrives ilegalmente à Polícia Federal. E num desses pendrives, pensava que eu não tinha cópia também, achar que também eu sou burro demais, né? Do depoimento do J. Ávila. O depoimento do J. Ávila é o manual da picaretagem. Se você quiser saber como um sujeito fica rico sendo picareta, lê o depoimento de J. Ávila. Você sabe que ele era dono de todas as emissoras, retransmissoras da Globo, no Noroeste Paulista, né? Ali São José do Vale do Rio Preto, Sim. Né? Por aí. E toda aquela região, sócio do filho do João Roberto Marinho e da filha nas empresas de televisão. A TV tem. Né? Então, a situação da Globo é muito delicada. Eu vou dizer aqui uma coisa a você, que eu não tenho como provar no papel, mas é a minha intuição. E como é uma análise política, né, eu posso fazer porque eu não tenho obrigação de provar. Sim. Porque avaliação política é avaliação política. Sim. Você viu que em determinado momento, quando estourou a delação da JBS, a Globo partiu com tudo e parecia, e dava a impressão, quem assistia a Globo, que a Globo ia derrubar o Temer. Sim. O movimento era, assim, parecido com o que eles fizeram na época da Dilma. É verdade. E o noticiário, e furos de reportagem, né, mostrando o Rocha Loures com a mala. Em determinado momento, estoura o escândalo lá fora, em Nova York. Da Copa. Da FIFA. Da FIFA. E aí estoura o nome do Marcelo Campos Pinto, Globo. O departamento de investigação da promotoria do Brooklyn pede apoio ao Ministério da Justiça do Brasil. E aí fazem um acordo. Você para de me bater e eu paro de te denunciar. E aí o noticiário ficou ali. Aliás, gerou aquele estranho editorial da Folha, da Globo, que eles repetiam vários dias, lendo que a Globo, ela está investigando. Não, mas o que eu estou dizendo, a Globo dizia falando que está investigando internamente o negócio. Não, que ela investigou e não encontrou nada. Na dos outros, ela já, sem encontrar nada, condena todo mundo. E ela mesmo se investigou. E não achou nada. Enquanto ela pede que o Ministério Público investigue os outros, né? Ela se investigou. Mas o que eu estou dizendo não é isso. O que eu estou dizendo é algo mais grave. O governo recebe um pedido de colaboração. Sim. Alguém transmitiu à Globo, ou vocês param, ou nós vamos entregar a documentação que eles estão pedindo. Entendi. Que podia resultar até na cassação do canal. Claro. É verdade. E aí o noticiário da Globo muda de posição. Passa para uma posição de neutralidade. E tanto isso é verdade, que mais uma vez, o Sveiter tem um papel fundamental.
Quem foi o relator do processo de cassação na Comissão de Constituição e Justiça e vota pela cassação da abertura da investigação Exatamente. contra Michel Temer? Quem foi? O deputado Sérgio Sveiter. Exatamente. Todo o noticiário da Globo era: vamos para cima. Parecia que eles estavam meio que, sei lá, arrependidos do que fizeram, né? Ou então estavam com algum plano alternativo que a gente não sabia o que era bem. Eles tinham trabalhado para pôr o Temer lá. E, de repente, com aqueles escândalos todos, milhões de mala do Gedel, mala do Rocha Loures, escândalo para tudo quanto é lado, né? O Joesley gravando o presidente. Eles queriam se salvar na opinião pública, mas aí está o caso deles. Foi como se dissesse assim: segura a minha boia, que eu seguro a sua boia. Ou senão morremos os dois. É verdade. Exatamente, foi exatamente assim. Aí mudou a linha editorial. Aí ficou naquela coisa, noticiam, pero não muito. Eles estavam com uma fúria, parecia que iam derrubar o Michel Temer. Agora parece que estão retomando essa linha aí de... Não sei. Então, Tenho minhas com dúvidas. outros temas, né? Pode ser, Com outros temas. pode ser. Aqui não é questão do Barroso. O Barroso está sendo promovido quase como uma estrela da Globo. A Globo, ela está numa situação delicadíssima. Por quê? Porque ela não tem candidato. E ela é um partido político. Eu pensei que o senhor ia falar do processo de sonegação da Receita Federal. Não, esse eu já denunciei. Já denunciou. No ar uma vez, e ela foi obrigada a pagar um DAF de 800 milhões de reais. É verdade. Né? Mas é que a Globo, ela é uma emissora de televisão, ela é um grupo de comunicação, mas antes de tudo, ela é porta-voz de um pensamento político. Ela é um partido político. Atua como um partido político. Ela é um partido político. Um partido político. E ela não consegue emplacar um candidato. Os candidatos que se apresentam no cenário, olha, você vê o desespero da TV Globo, que eles programaram uma entrevista do Luciano Huck no Faustão, em horário nobre, para ver se o cara decolava. Eu rindo aqui em casa, eu já, nessa denúncia minha ao Ministério Público Federal, tem um capítulo ali que eu falo en passant do Luciano Huck, que ele pagou R$1 milhão no escritório da Adriana Anselmo para conseguir autorização para construir uma casa de forma ilegal numa ilha, em Angra dos Reis. E eu conheço a história dele com a Scioli, com a Aécio. Eu falei, esse aí não é candidato nada. Na hora que ele botar a cara na reta, vai tomar um pau. E não deu outra. Não deu outra. Né? Realmente. Mas eles estão desesperados. Eles não têm ninguém. Tiraram o cavalinho da chuva. Não tiraram. Eles não acharam Não ainda. acharam ninguém, né? Então, Eles querem um cavalo para montar e não acharam. e não acham. Não acham. Entendeu? Então, a estratégia da Globo é, primeiro, inviabilizar a candidatura do campo popular do Lula. Lula inviabilizado, eles vão tentar viabilizar alguém que não seja tão PSDB, porque eles já perceberam que a marca PSDB desgastou-se tanto quanto a marca PT. O escândalo Aécio mostrou ao Brasil o que é o PSDB. Né? Então, se por um lado fez-se um estrago no PT, também fez-se um estrago no PSDB. Por outro lado, o eterno aliado do poder, o PMDB. O Brasil viu quem era o PMDB, mais explicitamente no Rio de Janeiro. Não que isso não ocorra nos outros estados administrados pelo PMDB. As oligarquias regionais são todas quase oriundas do PMDB. Olha a situação do Rio Grande do Sul, por exemplo. PMDB. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, então eles ficaram, hoje para você ver, o candidato preferido da Globo é o Henrique Meirelles, ele tem 1% na pesquisa. O segundo preferido da Globo é o Rodrigo Maia,
tem 0,6. Ele não tem candidato. É uma situação inusitada. Como é que o maior partido político do Brasil, que é a Globo, porque você imagina, que partido político tem uma secretaria de comunicação Como a Globo. com rádio, jornal, portal espalhado, que chega a todos os lares do país? Esse monstro não tem candidato. É um sinal da falência política, né? Da impopularidade de seus métodos, né? Dos seus projetos, da sua mensagem. E mais do que isso, a programação idiotizante da Globo produziu uma parcela da população que não pensa. E fez com que valores muito retrógrados, que já haviam sido até, afastados do seio da sociedade brasileira, brotassem. É verdade. O Brasil hoje vive uma intolerância racial, cultural, social, regional. O cara dizer que nordestino não presta, isso é uma intolerância regional. O cara dizer pobre é bandido, isso é uma intolerância social. Se meu filho casasse com uma negra, eu dava uma coça nele, isso é uma intolerância racial. E essas besteiras foram todas produzidas pela imundície de programação que a Globo pôs na cabeça das pessoas ao longo de todos esses anos. Aliás, violentando a Constituição, porque ali se estabelece as obrigações dos concessionários, né? Ser portador de uma mensagem cidadã. Né? Na verdade, a Globo sempre controlou o Ministério das Comunicações. Né? Logo que Sarney chegou ao poder por aquela fatalidade, você sabe que quem deu a notícia é Antônio Carlos Magalhães. O Sarney pega o telefone, liga para o Roberto Marinho e diz: eu vou convidar o Antônio Carlos Magalhães, dá a notícia a ele. Então, o Roberto Marinho liga para o Antônio Carlos Magalhães e diz: olha, o Sarney me disse que vai te convidar para ser ministro das Comunicações. Isso é a história do Brasil. É verdade. Então, mesmo o PT cometeu um erro imperdoável. Né? Aliás, eu digo isso com a maior tranquilidade e sem querer ser melhor do que ninguém, nem desmerecer conquistas sociais importantes na área da educação, na valorização do salário mínimo, que foi, a meu ver, a maior política de distribuição de renda que pode existir é a do salário mínimo. Sim. Tanto que Getúlio até hoje é o que é, porque foi o homem que implantou o salário mínimo e valorizou o salário mínimo. Mas o PT cometeu 3 erros, a meu ver, imperdoáveis. E que está pagando a conta por isso. O primeiro deles, não ter enfrentado o setor que sequestrou o Brasil, o sistema financeiro. Os bancos, isso foi mostrado em recente pesquisa, 6 famílias, todas ligadas ao setor financeiro, têm mais dinheiro que 100 milhões de brasileiros. 6 famílias. A família Setúbal, a família Moreira Salles, a família Safra e por aí vai. Então, o Brasil tinha que enfrentar essa questão, porque esta é a questão central. O orçamento do Brasil, metade do que se arrecada é só para pagar juros a banco. É verdade. Aí não sobra nada para a saúde, para a educação, para todos os setores que são vitais para o país, para pesquisa, para financiamento, para modernizar o parque industrial brasileiro. A pequena empresa. Enfim, Agricultura familiar. tinha que libertar o Brasil desse sequestrador. Ditadura financeira. O Brasil é um país refém dos bancos. Primeiro erro. O segundo grande erro que o PT cometeu, a meu ver, eu entendo que
A segunda reforma a ser feita, a primeira seria essa, a reforma do sistema financeiro. Seria a reforma do sistema de comunicação, dos meios de comunicação. Você não pode permitir o monopólio da forma como ele está estabelecido no Brasil. Nos Estados Unidos, quem tem jornal não pode ter rádio, quem tem rádio não pode ter televisão. Você não pode permitir que 4 ou 5 grupos no país inteiro detenham o poder de fazer a cabeça da população. São 5 famílias. E alguns braços aqui e ali, mas todas dentro do mesmo projeto. E o PT não enfrentou isso no momento em que a Globo estava endividadíssima em 2003 e pediu socorro ao BNDES. E recebeu. E recebeu. Recebeu um financiamento gordo que salvou e ela pôde vender então a NET, se livrou da NET. Sim. E aí se recapitalizou. Sim. E hoje... Era uma oportunidade perdida que o governo não utilizou. Eu não queria... Não queria. Ninguém quer acabar com a Globo. Não se trata. Se trata de colocá-la no seu devido lugar. Não é a Globo que manda no Brasil. A Globo é uma concessão, como outras, dada pelo governo brasileiro. Que tem que cumprir regras. Que tem que cumprir regras. E o terceiro... E o terceiro é que setores do PT, da direção do PT, se deixaram levar pelo patrimonialismo. Lamentavelmente. Não vou aqui nominar ninguém, mas um partido que representa os trabalhadores, a história de luta daqueles que foram espoliados o tempo inteiro, não poderia cair no canto da sereia. Ah, mas foi financiamento do partido. Não, não dá. Você está falando aqui com 2 ex-governadores. Você está num apartamento alugado, que é onde nós moramos, na Praia do Flamengo. Depois de ter sido prefeito 2 vezes, minha esposa também prefeita 2 vezes. Eu, governador do Estado, ela, governadora do Estado. Eu, o deputado federal mais votado da história do Rio de Janeiro. Eu tenho a casa que eu herdei dos meus pais. Porque a liderança, ela precisa ter autoridade moral. Como é que eu enfrentar uma briga dessa com o poder do judiciário, o poder da Globo e outros poderes aqui, se eu tivesse um rabo preso? Você imagina se eu tenho uma conta no exterior, ou se eu tenho uma fazenda, ou um sítiozinho. Imagina se eu tenho uma brecha. Eu estava liquidado. Então, o líder, né? E no caso eu digo até que pessoas dessa cúpula do PT foram, assim, nocivas ao partido muito mais do que o Lula. Eram coisas piores do que o Lula. Um presidente da República ter um sítio não é nenhum absurdo, né? Não é nada de, assim, que se possa, né? Agora, algumas outras pessoas deixaram uma brecha para aqueles conservadores que não têm o menor pudor em roubar o país inteiro, usarem isso como arma política. E aí, isso fez muito mal a todo um projeto progressista do país. Não é à toa que, ao longo desses anos, setores expressivos foram saindo de dentro do PT. Primeiro saíram os trotskistas, depois saíram os setores ligados à Igreja Católica, depois saíram vários intelectuais, setores progressistas ligados a artistas, e foram indo para outros segmentos porque começaram a desacreditar da integridade dessas pessoas. Não estou questionando o Bolsa Família. É um projeto necessário num país que tem as desigualdades que a gente tem. Não estou questionando o FIES, muito bom, importante,
Não estou questionando de maneira nenhuma, né, a política de valorização do salário mínimo ou de apoio à indústria nacional. Porque eles dizem, Similar a uma que você aplicou aqui, da valorização do conteúdo nacional, isso, na indústria naval. na indústria naval. O que eu estou questionando é que se permitiram Entendo. a uma situação que acabou comprometendo o próprio partido. Quem acha que o PT vai acabar está equivocado. Né? Vai passar essa fase, vai vir uma nova geração, né? Como tudo na vida, né? Que vai se reciclar e essa história vai continuar. Muito bem. Governador, o senhor está com um programa de rádio diário, né? Eu estou na Tupi. Tupi. Era diário, agora estou ao sábado. Agora é só os sábados? É só os sábados. Por que com esse negócio deles fazerem comigo, né? Prende, aí solta, não tem prova. Prende de novo, solta de novo, não tem prova. Prende de novo, solta de novo. Porque eles ficam me prendendo para tentar achar alguma coisa contra mim. Né? Seria mais para intimidar essas prisões? Total. Só, né? O que eu estou vivendo aqui no Rio de Janeiro não existe. Eu fui espancado dentro de um presídio, tomei pisão no pé, pancada no joelho, tive meu dedo, o terceiro dedo, aquele do meio do pé, uma fissura que rachou, né? E até ganhei peso, porque não podia mais me exercitar, e sendo acusado de estar mentindo. Depois o Ministério Público provou que eles manipularam as câmeras internas e depois acharam até um motel dentro do presídio. O presídio de Benfica hoje é chamado Presídio do Amor. Acharam um motel, 4 suítes de motel. Ou seja, eu estou sofrendo muito, eu e minha família sofremos muito, porque é difícil, você não tem espaço para falar, né? Você está me dando aqui uma oportunidade de explicar para as pessoas, porque outro dia a senhora para na rua, ué, você está solto? As pessoas não sabem, né? E aí um pergunta, vem cá, você está preso por quê? O que você fez? Porque o outro sabe que o Sérgio Cabral roubou, que o Pisciani tem fazenda, que o outro tem barra de ouro, que o outro tem não sei quantos milhões, o Serra tem uma conta de um laranja com 100 e tantos milhões, que o Gedel Vieira Lima encontraram uma mala com 53 milhões. Mas e o garotinho? Por que prenderam o garotinho? Não, o garotinho deu um cheque cidadão de R$200 e um juiz amigo do Sveita mandou prender ele. Não dá, né? Governador, por gentileza, suas despedidas para os telespectadores das TVs comunitárias de Brasília e do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, agradecer muito a você, né? Agradecer às TVs comunitárias e a você, dizendo que o nosso país é muito forte, o nosso povo é um povo especialíssimo, como dizia Darcy Ribeiro, porque nós somos o primeiro povo globalizado do mundo. Nós somos mistura de africano com índio, com português, espanhol, com alemão, com tudo que o Brasil é. Então, nós somos de uma capacidade de superação enorme. Nós podemos fazer aqui, nessa nação, com o povo que nós temos, com a capacidade intelectual que o Brasil desenvolveu, uma grande nação. Falta gente com patriotismo, compromisso e visão. O grande problema do Brasil hoje é que se pergunta: qual a visão do Brasil para os próximos anos? Ninguém responde. Porque não há. Qual é o projeto que nós temos que assumir como nação? O projeto que nós temos que assumir como nação, basicamente é um. Em 10 anos, não deixar nenhuma criança sem estar escolarizada. Se em 10 anos você escolarizar todas as crianças, com 20 anos você tem uma nova geração, capaz, preparada, eficiente. Olha, meu Deus do céu,
aí nós vamos ter uma produção de inteligência e de riqueza que nenhum país nos trópicos pode ter. Essa é a grande visão. Essa visão que o Darcy tinha, né? E aí, se juntando a visão que os trabalhistas sempre tiveram, que vem de Borges de Medeiros, de Alberto Pasqualini, passando por Getúlio Vargas, por João Goulart, por Brizola. Qual é? Só se constrói uma nação a partir do seu povo. O dia que se entender que o maior produto a ser investido no Brasil é o brasileiro, pronto, está resolvido o problema. Muito bem. Governador, muito obrigado, então, por essa entrevista aqui. Esse é o nosso papel, entrar na contramão, na contracorrente, que é o nome do programa, né? Porque informações muito relevantes não são transmitidas à população e nós estamos sempre à busca de cumprir essa função que está na Constituição, está na lei que rege, inclusive, as TVs comunitárias, em que nós temos que ser veículos de educação, de elevação cultural do povo brasileiro. Modestamente, com nossos poucos recursos, mas nós estamos pretendendo cumprir essa função. Obrigado ao senhor pela entrevista. Muito obrigado a você e a todos vocês que estão em casa. E não vamos desistir, não. Eu tenho dito aqui, eu quero o meu estado de volta. E os brasileiros devem dizer, eu quero o meu Brasil de volta. Nós precisamos ter o Brasil de volta nas nossas mãos. Muito bem. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Vocês que são telespectadores do canal 6 da NET do Rio de Janeiro ou do canal 12 lá em Brasília, TV Comunitária de Brasília, obrigado. Até o próximo Contra a Corrente. Tchau.